Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário procurava uma mulher por um dia, mas encontrou uma com um mês de vida. Ethan Walker, 42, não era apenas um homem rico, ele era uma lenda no mundo dos negócios. Fundador da Neuralinks, uma empresa de tecnologia especializada em inteligência artificial médica. Ele revolucionou a forma como os hospitais acessavam diagnósticos e dados de pacientes. Ele era frequentemente chamado de visionário, gênio frio e às vezes de misantropo moderno. Ele não gostava desses rótulos, mas também não fazia nada para contradizê-los. Em sua cobertura envidraçada com vista para o Central Park, Ethan estava sozinho em frente ao guarda-roupa naquela noite de sexta-feira, pendurando distraidamente uma camisa preta em um cabide. O evento beneficente organizado pela Fundação Whitman, da qual ele era um dos principais patrocinadores, reuniria toda a população de Nova York. CEOs influentes, políticos renomados, celebridades engajadas em manter as aparências. Todos viriam desfilar sob os flashes, com sorrisos fixos e olhares calculistas. Um circo social que ele suportava apenas por dever. Ele colocou o relógio de ouro branco no pulso esquerdo, ajustou-o e olhou-se no espelho. Terno impecável. Olhar severo. Vazio no fundo dos olhos. Uma lembrança ressurgiu. Olivia, a única mulher que ele já amara. 8 anos antes, ela o abandonara na véspera do casamento, incapaz de suportar sua frieza crescente, sua obsessão por controle, sua recusa em aceitar a fragilidade. Ele nunca a culpara. Percebera tarde demais que em sua busca pelo sucesso, se esquecera de amar, de se abrir, de se doar. Desde então conhecera apenas encontros de uma noite, companheiras que nunca eram chamadas 2 vezes. E naquela noite ele se recusou a aparecer sozinho. Não suportava mais as perguntas disfarçadas de compaixão. Ainda solteiro, Ethan? Você parece ser muito exigente. Ele soltou um suspiro profundo e foi pegar o celular. Rapidamente digitou uma mensagem para um contato discreto de uma agência de acompanhantes de luxo. Estou procurando uma companhia para esta noite. Sem intimidade, apenas uma presença adequada. Critérios: elegante, culto, muito discreto. Sem drama. Orçamento ilimitado. Ele enviou a mensagem. Poucos minutos depois, uma resposta apareceu na tela. Talvez eu tenha exatamente o que você precisa. Claire Mitchell, 34 anos. Ex-professora de arte. Discreta, independente e refinada. Ela aceitou. Ethan franziu a testa ligeiramente. O nome não significava nada para ele. Mas ele não se importava. Não estava tentando ser emotivo. Só queria ocupar uma cadeira vazia ao lado dela, para evitar os silêncios constrangedores e os olhares penetrantes. Terminou de abotoar a camisa, passou a mão pelos cabelos castanhos ligeiramente grisalhos e saiu do apartamento em silêncio, sem saber que esta simples decisão, nascida do desapego, iria perturbar tudo o que ele pensava entender sobre a palavra ao vivo. Na noite da gala, o Plaza Hotel estava banhado por uma luz dourada, seus lustres de cristal lançando faíscas brilhantes sobre os tapetes vermelhos e os vestidos suntuosos. Os murmúrios abafados das conversas, o tilintar das taças de champanhe e as gargalhadas simuladas compunham uma sinfonia social que Ethan conhecia muito bem. Os convidados desfilavam, impecavelmente vestidos, exibindo sorrisos estudados, buscando impressionar ou ser notados. Mas naquela noite, em meio àquela multidão de silhuetas extravagantes e máscaras polidas, uma mulher fez uma entrada discreta que chamou irresistivelmente a atenção de Ethan. Claire Mitchell caminhava com uma elegância natural, quase modesta. Seu vestido azul marinho, simples, mas de corte impecável, caía em um drapeado leve que acentuava sua silhueta sem jamais esbanjar luxo. Seus olhos castanhos profundos e atentos, pareciam captar cada nuance do ambiente, cada emoção invisível à primeira vista. Havia uma ausência de pretensão em sua postura que contrastava fortemente com a exuberância habitual de tais eventos. Ela não buscava dominar a conversa ou atrair os holofotes. Pelo contrário, retraía-se graciosamente, dando mais valor ao que ouvia do que ao que dizia. Ao se aproximar dele, Ethan ficou impressionado com a serenidade que ela exalava, uma calma rara neste mundo de artifício e fingimento. O tipo de calma que não foge do olhar, mas o abraça inabalavelmente. Durante toda a noite Claire o ouviu de verdade. Não apenas com acenos educados, mas com uma presença genuína. Suas perguntas eram precisas, nunca intrusivas. Ela fazia as perguntas certas, aquelas que despertavam uma centelha esquecida em Ethan, uma parte de si mesmo que ele havia escondido por muito tempo. Quando seu humor seco, quase cínico, transparecia, ela não desviava o olhar, não zombava dele.
Riu baixinho, no momento certo, com uma leveza que rompia as últimas barreiras que ele havia erguido ao seu redor. O tempo parecia se estender. As horas passavam sem que o tédio perturbasse a bolha que haviam criado em meio ao tumulto. À medida que a noite chegava ao fim e os convidados começavam a se dispersar, Ethan sentiu uma mistura de inveja e espanto. Você quer ir tomar um café? Ele sugeriu, sem realmente saber por quê. Claire olhou para ele com um brilho de surpresa nos olhos, então assentiu, com um leve sorriso nos lábios. Sim, eu gostaria disso. Eles deixaram o salão de baile juntos, caminhando para a noite de Nova York, sem saber que aquele simples convite marcava o início de um encontro que mudaria suas vidas. Nos dias que se seguiram, Ethan e Claire se encontraram com uma regularidade que nenhum dos dois havia planejado, mas ambos esperavam. Não foram encontros formais, nem um romance apressado. Em vez disso, foram um interlúdio doce e raro, um espaço onde cada um podia existir sem expectativas. Eles se encontravam em lugares simples, um parque no Sorro para tomar sorvete de baunilha, uma livraria escondida no East Village onde Claire passava horas tocando as capas gastas. Compartilhavam silêncios que não eram pesados, mas plenos. Silêncios que diziam, estou feliz aqui com você e não tenho nada a provar. Ethan se surpreendeu. Ele, que aprenderá a esconder suas emoções por trás de sermões, contratos e números, aos poucos se deixava desarmar pela sinceridade de Claire. Ela o ouvia sem jamais tentar aconselhá-lo, falava com ele sobre suas memórias de infância sem tentar impressioná-lo e sempre ria com o coração. Mas apesar da luz tranquila, ele às vezes percebia um brilho velado em seus olhos. Uma ausência passageira, mas real. Uma melancolia contida por trás de seus sorrisos, como uma nota triste em uma melodia alegre. Ele ainda não ousava fazer perguntas. Até aquela noite. Estavam sentados em um pequeno café no Brooklyn, em uma mesa perto da janela. Lá fora, a cidade se dissipava lentamente em uma garoa fina. Claire segurava uma caneca nas mãos como se buscasse um pouco de calor. Ela olhou para Ethan por um longo tempo, como se avaliasse o risco que estava prestes a correr. Então ela falou suavemente sem emoção. Preciso te contar uma coisa. Ethan olhou para cima, sentindo que as próximas palavras mudariam a própria textura do que eles estavam vivenciando. Estou lutando contra um câncer há 1 ano. É terminal. Os médicos me deram 1 mês, talvez 2. Ela fez uma pausa. Sua voz mal tremeu. Ela colocou a mão sobre a dele. Era leve, quase fria, mas a pressão era firme, determinada. Eu nunca menti para você, mas também não contei tudo. Porque no fundo, eu só queria viver um pouco normalmente. Me sentir viva. E você me dá isso. Sem saber. Ethan sentiu a respiração falhar. Uma onda de frio percorreu seu peito. Ele olhou para Claire, aquela mulher que ele estava aprendendo a amar em silêncio, e de repente se sentiu terrivelmente impotente. Estava acostumado a controlar tudo, a resolver tudo com dinheiro ou decisões rápidas. Mas agora, nada. E no entanto, ele não foi embora. Ele não recuou. Ele não pegou a mão dela e disse as frases de sempre. Ele olhou em seus olhos e simplesmente disse: então vamos viver. Daquela noite em diante, cada dia passou a contar de uma forma diferente. Eles fizeram uma lista juntos, rabiscada em um caderno que chamaram de Pequenos Milagres, nada de extravagâncias. Nada de paraquedismo ou cruzeiros de luxo. Apenas coisas simples, essenciais e esquecidas. Item. Veja um pôr do sol em Montauk, deitado num cobertor, em silêncio. Um afresco na parede do apartamento de Claire, sem se preocupe com o resultado. Ouvindo um velho vinil da Nina Simone enquanto bebia chá jasmim. Escreva cartas para seus entes queridos, para dizer o que nunca foi dito. Foi dito. Comendo uma pizza inteira na mão em um beco em Little Itália. Rir até chorar enquanto joga um jogo de tabuleiro idiota. Dormindo um contra o outro no meio do dia, sem prensador. Ethan adiou reuniões. Recusou acordos. Seus sócios entraram em pânico, mas ele não deu ouvidos a ninguém. Ele estava lá, integralmente. Por Claire. Por si mesmo. Pelo tempo que lhe restava. Claire lhe ensinou que o dinheiro não podia comprar. Lentidão. Silêncio. A coragem de dizer eu te amo sem esperar nada. O direito de chorar sem vergonha. E acima de tudo, a arte de viver intensamente, mesmo sob a sombra iminente do fim. O dia chegou, inevitavelmente. Lentamente. Como uma maré que você vê chegando, mas não consegue parar. Claire pediu para ficar em casa, em seu pequeno apartamento no Brooklyn, em vez de em um quarto de hospital vazio. Ela queria que seus últimos momentos fossem cercados pelas coisas que a faziam sentir-se viva, seus pincéis, seus livros, suas fotos de infância. As cartas que escrevia para seus entes queridos, e a mão de Ethan.
As cortinas estavam meio fechadas, deixando entrar uma suave luz outonal. O quarto cheirava a lavanda e madeira quente. Um disco da Nina Simone tocava ao fundo, sua voz rouca embalando silêncios entre as batidas do coração. Ethan estava deitado contra ela com o braço em volta dos seus ombros, os dedos entrelaçados aos dela. Ele sentia a respiração dela se tornando mais frágil, mais espaçada. Mas ela não tremia. Não tinha medo. Estava sorrindo. Obrigada, por me dar mais de um dia, Ethan. Ela sussurrou. Sua voz era um sopro, mas cada palavra era clara. Você me deu uma vida inteira. Uma vida doce e linda. Uma vida onde eu era amado. Ethan sentiu uma lágrima rolar pelo rosto em silêncio. Ele não disse nada. Beijou-a na testa, fechou os olhos e ficou assim até que a respiração dela parou lentamente. Depois que ela partiu, um novo silêncio tomou conta da vida de Ethan. Um silêncio diferente daquele que ele conhecera antes dela. Não era mais um vazio, mas uma presença invisível. Uma marca. Nas semanas seguintes, ele se recusou a retornar imediatamente ao seu posto. Em vez disso, vasculhou cada carta que Claire havia deixado, cada desenho que ela havia deixado em seus cadernos, cada lembrança. E nessa lembrança compartilhada, ele encontrou um significado que nunca havia conhecido antes. Poucos meses depois, ele fundou a Fundação Claire Mitchell em sua homenagem. Não era apenas uma homenagem, era uma missão. O objetivo da fundação era criar espaços para o fim da vida onde a beleza, a privacidade e a dignidade fossem priorizadas. Lugares onde pessoas em estado terminal pudessem pintar, escrever, rir e amar. Onde pudessem, como Claire, viver até o último suspiro. A fundação cresceu rapidamente. Artistas médicos, voluntários e psicólogos vieram oferecer ajuda. Casas foram construídas, não hospitais. Jardins, estúdios de arte e bibliotecas foram estabelecidos. Músicos foram convidados a tocar para os pacientes. Os últimos dias receberam a mesma importância que os primeiros. Ethan, no entanto, nunca mais foi o mesmo homem. A experiência de Claire abriu uma brecha em sua armadura. Uma brecha por onde entrou uma luz que ele jamais apagaria novamente. Ele não tentava mais preencher a vida com números. Não buscava mais evitar a dor. Ele acolhia. Ele amava. Chorava, às vezes, observando o pôr do sol em Montauk, sozinho ou com um morador da fundação, mas sempre com gratidão. Todos os anos, no dia em que se conheceram, Ethan dava uma festa de gala. Não uma festa da alta sociedade. Uma festa animada. O quarto estava decorado com as pinturas de Claire. Suas cartas eram lidas em voz alta. Crianças tocavam violino. Pacientes convidados falavam. Pessoas riam, choravam e cantavam. E em cada gala Ethan subia ao palco, ainda fantasiado, mas com um visual mais terno. Ela me ensinou que mesmo uma vida de 34 anos pode conter 1000 se for amada. Claire me mostrou que o essencial não pode ser comprado, que deve ser dado, e que nunca morre de verdade. Então, erguemos nossos copos. E celebramos não o fim, mas a beleza do que tínhamos.